salve, tamo no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 90. Nessa edição, gravada no dia 8 de março de 2016, na Casa das Rosas, no centro de São Paulo, temos o prazer de anunciar a entrevista com o Comitê de Solidariedade à Resistência Popular Curda de São Paulo. E para acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, desobedienciasonora.milharal.org e também pelo Facebook e pelo Twitter.
Salve, estamos aí de volta com Desobediência Sonora, edição 90. Hoje o chefinho me colocou aqui, o estagiário, para trabalhar, para fazer a entrevista. E estamos aqui com o pessoal do Comitê de Solidariedade à Resistência Popular Curda de São Paulo aqui. Da hora vocês terem vindo, não, a gente que veio aqui hoje, né? Os estúdios do Desobediência Sonora. Começando aqui a entrevista, a gente queria perguntar do que se trata esse Comitê de Solidariedade à Resistência Curda, como ele surge e tudo mais. Então, o comitê, né, ele é um grupo de pessoas que lutam contra a opressão do povo curdo nesse processo revolucionário de libertação, né, que está em trânsito agora. Então a gente tem uma pegada que é antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista e antifascista. Então são membros, né, quem participa do comitê são pessoas que se identificam com essa proposta e que respeitam a autonomia dos processos políticos, sociais e revolucionários do povo curdo. Então ele foi lançado em outubro do ano passado, de 2015, numa fala que a gente levou lá para o CCS. E a ideia era mais porque eu estudo e outras pessoas também, né, assim, estuda em pós-graduação a questão dos curdos e tal, e aí sentindo essa necessidade de trazer essa questão a público, assim, e de começar a debater com as pessoas, porque a gente vai pegar tudo que a gente acha pela imprensa, vem tudo muito recortado e vem também com uma ideia interesses bem corrompidos, assim, né, bem políticos, bem capitalistas, então às vezes interesse político partidário, então um partido que quer falar que é uma luta marxista, então todo mundo quer corromper um pouco. Então a importância do comitê é de centralizar um pouco essa discussão, de trazer com alguma seriedade, com documentos, com notas que eles mesmos produziam. Fontes diretas, né, que a gente acaba tendo contato, então as coisas acabam chegando diretamente pra gente, não é uma coisa que já passa pelo aquele filtro da imprensa que tem suas questões, enfim. Então, basicamente esse trabalho de pegar as informações corretas das fontes, tentar organizar também, porque muito que está na imprensa ele acaba sendo recortado, né? Você acaba vendo por partes, principalmente a questão militar, você acaba tendo acesso, então a questão política é sempre ignorada, sempre jogada assim no plano, né? Então, além das mulheres estarem lutando com essas armas, tem a questão da participação delas, acho que, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas é importante mesmo, né? Na verdade foi meio que um sopetão, assim, de várias pessoas me falando, lança o comitê. E o comitê, na verdade, ele teria uma certa burocracia, que seria passar pela licença de uma delegação da América Latina, que é quem vai fornecer essas informações, né? Vai meio que organizar a gente de uma certa maneira, para que a gente também não fale coisas muito fora, né? Pode acontecer. Então, assim, quando a gente lança, a gente entra em contato com esse pessoal da América Latina e eles ficaram um pouco tipo, uma galera queria ter lançado e tal, mas agora vocês já lançaram publicamente, então assim, vai fundo. Mas a gente, com o tempo, também foi conhecendo algumas pessoas que botaram mais confiança no que a gente estava falando, e aí isso ficou mais tranquilo, assim. E por isso que a gente deixa em aberto também o convite, porque certamente mais pessoas queriam fazer parte do comitê. Então ele surgiu nessa ideia mesmo. Então pegando esse gancho aí que vocês fazem, tem outro comitê na América Latina, uma centralização na América Latina, existem outros comitês no Brasil e o que se trata essa centralidade aqui da América Latina que você falou, que grupo que está dentro disso, ou se são só indivíduos, como que funciona? Então aqui, por exemplo, no Brasil tem também, já tinha, né, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E Rio Grande do Sul bem ativo, né? Até porque eles estão perto ali, né? Na América Latina, dessa questão geográfica aí que ajuda bastante. E aí em fevereiro lançaram um site que é o Kurdistã América Latina, que é do Comitê de Solidariedade Curda da América Latina, que já está atuando há 3 anos, né? Para organizar esses trabalhos de visibilização e solidariedade com o povo curdo nos países latino-americanos. Então eles são tipo um comitê central para todos os comitês, né, da região. Então, eles articulam por meio de uma delegação, né, de América Latina, que forma cronograma, faz reunião de planejamento de ação, perspectivas, que mantém o contato com a gente, assim, também. Só na América Latina também tem vários comitês, né? Tem Buenos Aires, tem Montevidéu, eu lembro de ter contato com o pessoal da Colômbia, no Chile tem um que eles fazem meio que, é um comitê que fala tanto da questão curda quanto da questão dos mapuches também. Tem uma galera de Los Angeles que agora também se aproximou meio que também conversa, então tem uma série de comitês aí que estão dentro dessa rede. Articulados, né?
E além do trabalho de pesquisa, de trazer para questões além da mídia, qual a atividade que esses comitês fazem? A gente vê por aí vários trabalhos de educação, escolas aí com vocês. O que vocês têm feito por aí em São Paulo ou outros comitês? Né? Então a gente tem que atuar no apoio logístico e político, né, dentro dessa rede de solidariedade que se estende pelo mundo todo. Então, assim, primeiro a gente tem alguns objetivos, que são divulgar a questão curda como etnia historicamente oprimida pelo colonialismo e pelo imperialismo, estudar e compreender e divulgar a Revolução em Rojava e nas outras partes do Kurdistão, fortalecer a solidariedade e apoio internacional às lutas, né, do povo curdo. Aí a gente tem que estudar, estabelecer análise, né, do que é o protagonismo feminino na política administrativa e nesse combate ao ISIS, então, que é estabelecido por as mulheres curdas, e tem também, por exemplo, o estudo da genealogia, que é uma ciência feminista que é trazida por eles. Então a gente tem que compreender as formas de organização política, de autogestão deles como legado para as outras lutas, né, para as nossas lutas também, e estabelecer enfrentamento local também, assim, né, então qualquer pessoa que contribuir ou organização assim, para a opressão, violência e silenciamento da população curda, a gente está em embate direto. Então, para cumprir isso também, a gente se organiza de uma maneira horizontal, então cada membro, cada pessoa que vem participar vai de acordo também com a sua possibilidade de compromisso, né? O quanto de perna que você tem também para ir tocando isso tudo. O que a gente mais faz, assim, agora a gente vai formar um grupo de estudo, né? A gente tem, na verdade, um grupo de estudos até o momento, a gente quer fazer vários dentro de questões específicas. O que a gente tem até agora é um que estuda principalmente a língua e cultura, né? Que é pelo fato deles serem uma etnia também que sempre teve dentro de impérios, outras nações que eram dominadas por outras etnias. Eles têm um histórico muito pequeno de literatura, por exemplo, de registros históricos da perspectiva deles. Então, esse resgate desses materiais e a aprendizagem da língua é o ponto de partida desse primeiro grupo de estudos. Mas a gente quer, talvez, começar da genealogia, por exemplo, e confederalismo democrático, que são coisas interessantes. E a gente faz, né, essas palestras e debates, isso mesmo, assim, aí em escolas, não ir só em áreas muito centrais, ficar só na bolha, às vezes na bolha anarquista também, sabe? Tipo, expandir um pouco, fazer mais uma questão de praça pública, trazer também para as resistências populares também, né? Assim, a gente tem que levar para um público que a gente não faz muita ideia do que é, então tem uma galera que faz menos ainda, assim. E como o comitê é muito recente ainda, a gente ainda está nesse processo de explicar, né, de fazer toda a contextualização do que é essa revolução social curda que está acontecendo, e ainda a gente está no processo de tanto agregar novos membros, como fazer essa ponte com outros movimentos sociais, enfim, outras organizações que também enxerguem que essa questão curda pode trazer algum benefício de aprendizado, alguma coisa que a gente pode olhar para essa luta e reconhecer o que a gente pode aplicar disso aqui também. Então é um processo que a gente está passando agora, então é muito recente, então a gente está ainda nessa caminhada. Além disso também a gente faz tradução, né? Já que tipo, a maioria dos materiais que vão chegando em outras línguas, e aí então muita gente que acaba se aproximando da gente quer participar das traduções, então a gente organiza um pouco isso. E a ideia depois é também ter produção, assim, né, de livro, traduzir livros que são importantes, ter contato com algumas editoras, para a gente difundir da melhor forma possível, assim, né, essa questão. Também de uma maneira pedagógica, assim, sem perder a profundidade, lógico, mas uma maneira didática, assim, sabe, que a gente possa entender isso passo a passo. Aí, já entrando no conteúdo, então, das pesquisas e o que vocês têm traduzido, dá para fazer um apanhado histórico, mais ou menos, de como se dessa questão curda, como chegou até os dias de hoje, o caminho que percorreu, né? Chegar no confederalismo democrático e tudo mais? É um processo longo, né? A gente se fala, é difícil até ter uma fonte, como eu vou dizer, precisa disso, mas dizem que os curdos são descendentes de algumas tribos que já estavam na Mesopotâmia naquele período que a gente conhece como o início das civilizações, início do período agrícola, que eles vão se assentando ali no crescente fértil. E desde então, inclusive os medos, que seriam uma etnia precedente, eles teriam ajudado a fundar, por exemplo, o Império Persa.
De lá para cá eles acabaram ficando ali dentro de vários impérios, estados-nações. Então Babilônia, você tem ali o Império Persa, você vai ter na região o Império Otomano, você vai ter... Isso vai indo e eles vão ficar ali dentro desse território. Muitas vezes eles vão ter alguma autonomia, outras vezes eles vão acabar tentar sendo assimilados por esses impérios, né? Os impérios vão querer impor seu próprio jeito de ser, sua própria etnia sobre os povos curdos. Mas como eles são um povo geralmente de montanha, eles conseguem resistir, as práticas culturais deles vão ficando ali. E um fato mais recente, que define bem a questão da territorialidade, é a questão da Primeira Guerra Mundial, onde os curdos eles participam da guerra, eles ajudam os aliados. Nessa guerra, no final dela, o Império Otomano ele é dissolvido e existe então as grandes potências europeias, elas decidem como esse império vai ser dividido. França e Inglaterra principalmente, eles fazem esse recorte do que hoje são Turquia, Síria, Irã, Iraque, por exemplo. E os curdos que inicialmente iriam ter o seu território, depois de uma organização da Turquia em formar esse Estado-nação turco, os curdos acabam perdendo, a Europa acaba dando um passo para trás, decide que não tem condições de, num pós-guerra ainda, enfrentar novamente a Turquia, e a Turquia acaba conseguindo formar esse Estado-nação. Os curdos acabam ficando sem o Estado, os armênios, por exemplo, também ficam com um pedaço menor do que eles teriam, e ali ficam os curdos com essa barreira de estão divididos entre 4 nações, que é a Turquia, Irã, Iraque e Síria. Então, no século XX, vão ter diversas rebeliões dos curdos por uma busca de autonomia, né? E eles vão sofrer repressão, genocídios, vão sofrer assimilação cultural dentro desses 4 países, cada um vai ter um histórico de repressão. Um ponto importante para entender então a questão da autonomia, que a gente vai falar basicamente da questão de Rojava, que é na Síria, é a fundação no final de 79 do PKK, que é um Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que vai ser formado na Turquia, onde eles vão, inicialmente é um partido marxista-leninista, vai fazer uma luta de libertação nacional muito parecida com o que a gente conhece em vários territórios, como Palestina, enfim. E eles acabam entrando em guerra civil contra o Estado turco. Isso acaba deixando um número muito grande de mortos, isso acaba virando uma grande guerra, até 1999, onde é preso uma das lideranças principais até hoje desse partido, que é o Öcalan. Então, desde então, dentro da prisão, ele meio que faz essa teoria, baseada em diversas coisas, que a gente pode falar até depois do confederalismo democrático, na qual se estabelece essa questão de assembleias, de participação popular, de uma democracia direta, horizontal, enfim. Isso vai sendo aplicado, vai se espalhando pelos partidos de esquerda de todo o Kurdistão, que é essa região onde os curdos habitam. E durante a Guerra Civil da Síria, acontece de ter a oportunidade dessa ausência de Estado, eles conseguem estabelecer ali um domínio deles e eles conseguem botar isso em prática. Então, o que a gente vê hoje, fala de Rojava, que é essa parte curta da Síria, ela é uma questão que ela consegue se estabelecer ali, mas que, por exemplo, na Turquia não se consegue ainda, no Irã também não, no Iraque é uma questão bem diferente, que a gente pode falar depois, enfim. Então, isso é rapidamente assim um histórico. Certo, e atualmente a gente vê bastante falar do Estado Islâmico, né, das batalhas com o Estado Islâmico, o boicote também do governo turco. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e também se existem outros inimigos ali naquela área, principalmente na Síria, né? Aquele balaio de gato. Né? Aquele balaio, né? Na verdade, existem 2 principais inimigos militares, né, que é o Estado Islâmico mais ao sul da Síria e acima da fronteira do Estado turco, que tanto massacra os curdos dentro da Turquia, como eles ficam jogando bombas dentro do território sírio nos curdos também. Para a Turquia, os curdos são terroristas, né? Todos os partidos curdos, o PYD, que é o que atua dentro da Síria, o PKK, que atua na Turquia, são considerados partidos terroristas. Então, esses são os 2 principais inimigos dos curdos, né? Os curdos também têm questões ali com o Bashar al-Assad, que é o atual presidente da Síria, só que eles não têm ali
uma questão de conflito, por uma questão territorial, que os curdos estão ali no território que é deles, não tem nenhuma força mais de ocupação do exército do Assad. E tem a questão dos rebeldes, que os rebeldes é até complicado você unificar eles, né? Que seriam as forças de oposição ao Assad. Então, dentro dos rebeldes vai ter tanto forças aliadas aos curdos, que vão formar ali uma força conjunta para combater o Estado Islâmico, como tem até, por exemplo, a filial da Al-Qaeda na Síria também está dentro das forças de oposição. Então, e eles acabam entrando em conflito ali em alguns dos cantões também. E daí tem os inimigos e os aliados ali que eles podem contar mais ou menos, porque se fala muito, uma das críticas é o papel dos Estados Unidos nisso, né? Dizem que os Estados Unidos financia. Como que é o papel dos Estados Unidos e se existem outros aliados nisso? Os Estados Unidos, ele sempre tem que de alguma forma participar dos conflitos, né? Os Estados Unidos ele inicia a guerra civil da Síria apoiando forças rebeldes, né? Que seriam as forças de oposição ao Assad. Esse grupo eles acabam financiando, que é o Exército Livre da Síria, que são, na verdade, um exército de pessoas que saíram do exército da Síria e foram para esse grupo de oposição. Ele acaba até ajudando a reorganizar quando esse grupo começa a se dissipar e muita gente começa a ir até para a frente al-Nusra, que é uma frente da Al-Qaeda. Muitas pessoas acabam indo e os Estados Unidos continuam apoiando esse grupo, mesmo quando eles atuam junto com a Al-Qaeda. Chega um certo momento que começa a ficar injustificável você apoiar esse grupo. O único grupo que faz sentido ao olhar do público passa a ser os curdos, porque eles estão ali só defendendo seu território, eles não são uma força de ocupação, eles estão ali... São os únicos que têm uma força terrestre que consegue repelir o Estado Islâmico. E os Estados Unidos ele acaba ajudando timidamente os curdos enviando armamentos. Eu lembro que no início falava assim, os Estados Unidos ajudam, ele mandou umas munições aqui de AK-47, então isso aqui é o apoio dos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo você tem relatos dos Estados Unidos, por exemplo, tá deixando cair armamentos e munição, por exemplo, e suprimentos para o Estado Islâmico, caindo acidentalmente no território do Estado Islâmico. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele faz parte da OTAN, ele é quem manda na OTAN onde está a Turquia, então, e aí vende armamento para a Turquia, que ao mesmo tempo ataca os curdos, tanto dentro da Turquia quanto na Síria, então é uma relação um tanto estranha, assim. Então até uma questão que pode aparecer para o futuro aí, pode muito bem acontecer, é a questão dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que apoia ali, teoricamente, de alguma forma, minimamente, o YPG, as forças curdas na Síria, ele ao mesmo tempo pode acabar patrocinando um genocídio curdo dentro da Turquia para não ficar mal com a Turquia, porque para a Turquia a questão dos curdos ter uma autonomia na Síria é gravíssima, pode acabar auxiliando os rebeldes curdos dentro da Turquia. Tem muito curdo na Turquia, né? Sim. É uma da grande maioria populacional, né? 20 milhões? 20 milhões, assim, é uma grande parte da população da Turquia. Sim. Bom, a questão dos Estados Unidos também vem do lado, tem esse lado onde ele disse, mas também é preciso saber que do lado curdo, a aliança é extremamente pragmática, assim como quando é com a Rússia e se faz uma praga desse tipo. Não se compromete a nada o projeto político curdo de emancipação quando faz aliança com os Estados Unidos ou quando fez em algum momento com Assad, etc. Sempre quando é feita aliança, é um jogo onde se deseja emancipação curda, se precisa de investimento para isso, e você, para fazer a emancipação, você precisa libertar o território. Quem que você está enfrentando? Você está enfrentando o ISIS? Então vamos enfrentar o ISIS. Os Estados Unidos desejam enfrentar o ISIS? Estamos fazendo isso. Se eles quiserem dar apoio, a gente faz, mas a gente não vai comprometer nada do processo político em torno disso. A Rússia entrando na guerra, começou a surgir uma situação onde os curdos conseguem inclusive barganhar entre russos e americanos para ter benefícios próprios. Historicamente, os curdos perseguidos estão acostumados a jogar esse jogo. Sempre jogaram esse jogo entre Turquia, Síria, Irã, Iraque, sempre jogaram entre uns aos outros, assim como esses estados também sempre se utilizaram dos curdos como uma moeda para se oprimir frente a questões que são muito maiores geopolíticas, né?
Então é mais ou menos essa relação que há com os Estados Unidos com outras potências. Eu diria também alguns outros inimigos, também, como você perguntou, há diversos. Eu acho que, de fato, o primeiro é o Estado turco, mas você pode ter várias outras coisas. Por exemplo, você tem guerrilhas financiadas pelo Estado turco e com conivência dos Estados Unidos, que são guerrilhas islâmicas moderadas. Elas enfrentam o ISIS também, mas enfrentam também os curdos. Você pode ter também, por exemplo, o Assad, em determinados momentos houve alianças estratégicas, mas também é um grande inimigo. Você tem a Rússia, que também pode ser um problema, no sentido que ela apoia o Assad em determinados momentos. Então, isso gera tensões entre Rússia e a questão curda. Mas um dos principais também, que é importante ser dito, é a Arábia Saudita, que é o principal financiador, tanto ideológico, mas também diretamente do ISIS e do projeto político que o ISIS tem e do arabismo. Em grande medida, o projeto de emancipação curda, de autonomia e libertação da região, tem um projeto político que vai totalmente contra o projeto regional que a Arábia Saudita tem para a região, tanto quanto o Irã também tem e também, em grande medida, vai contra. Então, de certa forma, o processo de emancipação curda acaba por ser obrigado a fazer essas alianças, em grande medida porque está completamente sozinho nesse jogo, frente a diversas outras potências interestatais, do qual a emancipação curda não joga esse jogo, mas vai trocar cartas para conseguir fazer o seu processo acontecer. É bem estratégico. A Arábia Saudita podia ser chamada até de o Estado Islâmico oficial, né? Exato. É verdadeiro. Vou fazer uma pausa aí para tocar um som. ليخن جاريلا ليخن يا باكي والله ديغو برمدن وكي شيران شربكن وكي قران خبردن وكي روبيان بريفينن امش كاسي ناترسن دوزا ما ازادية جيبو رجع باندمرين جيبو كوباني دلددن جيبو قامش وين برجينين جيبو عفرين امرانازن دنجي بلندان باندكن او جالان تحزدكن شلنا الجنبياتا هالا كاسكو سرامة كردو دستي ميكا وكردستان والله ما رابن برانو رابن بالو رابن دستي خوب هلدن يا باكيرو يكبن دنجا كيدا بانكن كردستان ازاد ليخن ولا قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا ولا قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا دنجي خوب اللينكن يبكي سباسكن هيدج من البيس ام كردش ما بتحسن هجر مناس ناكن بقى دروكي بيكسكن بنك شيري سالشيان وكيجي مع عقيدة ام زاروكي كاوة شير سعيدي قالن ام كرد وكردستان شاغرت سروك وجلان خوني ما ارزان جيبوا لاتي ما وسعري ما بلنده بساروكي ما اما خوني برجين انو شافي وان الداخين انو ما في خواد بسين برا كور ببين انو برا كارب ببسن تكاسنا شيرة وزاديج ما داس ما بكي وتكاسنا ميرة ما بخي بندست افجيرو كاب برا ببي هالبست لجيان كردستاني برا ببي سربست برا ستوكي عزمانان شعنا بمستوزي ايروجا كرد باري ام بينن ازادي قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا ولا قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا خبات كم بدل ده برمدن بريه روجا مهات كردنو شعر شكر خده ابو شنسات امي فيها بروجي ابو جاوا مستان وبيجي يبكي بيجي سروق ابو زندانا امرالي بيجي قامشلو دستشكو هالسن بيجي كوباني تجمن ناطر سن بيجي عفرين كلستان البردل ولا قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا ولا قيمة كردستانا سرو قيمة وجلانا يبكي بارزباني قلقاري العشيرة جيانا ولا قيمة كردستانا
سروكي ما وجلانا جبكي بارزباني قلقاري لا شيريشيانا ولا تيما كردستانا سروكي ما وجلانا جبكي بارزباني قلقاري لا شيريشيانا. Estamos aí de volta então, daí voltando a essa questão, né, do financiamento, quais são as outras fontes de financiamento, né, porque um país em guerra fica mais complicado de manter uma indústria funcionando, né, então seria a agricultura e como que é a logística também para chegar armamento, mantimento para zonas em guerra, em conflito. Então, é que dentro da Síria, a região dos curdos ela nunca foi industrializada, por exemplo. Tem poucas indústrias, porque não é do interesse do governo sírio, por exemplo, que essa região se desenvolva, por exemplo. E então ela ficou ali, né? Houve muita migração, inclusive, dos curdos para outras regiões por conta de trabalho, porque ali, enfim, ali era, sei lá, basicamente fábricas de cimento, extração de coisa e tal, poços de petróleo que eles tiravam não refinado dali para refinar em outros lugares. Então, ao mesmo tempo, é um lugar que não é por acaso que a agricultura surgiu ali, por exemplo. Então, eles têm uma grande potencialidade de ali estabelecer uma questão autossustentável, por exemplo, porque ali, se você plantar, você tem tudo que você precisa com a questão que você ainda tem petróleo que não se sabia naquela época, né? Então, o petróleo acaba inclusive sendo quase que uma maldição para eles, porque eles têm mais do que eles precisam. Então, eles estão sentados num poço de dinheiro que potências estrangeiras estão atrás. Então, isso acaba despertando um grande interesse internacional. Importante falar que são 3 cantões autônomos, então cada um vai ter uma forma, toda a forma política é a mesma, mas cada um vai ter diferentes formas a partir da base de resolver alguns tipos de problema. Então a economia de um cantão vai ser diferente de outra. Se você pegar Kobani, por exemplo, que é o cantão do meio, ele foi praticamente uma cidade destruída porque foi a mais afetada pela guerra e teve um cerco de praticamente 1 ano do ISIS. Então, existiam muitas fazendas em volta de Kobani, muitas delas ainda hoje elas estão com explosivos e minas e as pessoas não podem voltar e plantar. Então, eles têm essa dificuldade hoje de que eles têm que ficar trazendo alimentos de outros cantões para Kobani. A questão, acho que do armamento, ali naquela parte, ela é uma questão quase que familiar de herança, né? A gente tem um amigo curdo que ele falou que na casa dele, por exemplo, tinha 8 armas. Então muito do que eles combatem às vezes são com Kalashnikovs aí de 30, 40 anos, né? Fora as armas que agora eles estão capturando do próprio Estado Islâmico. E eles vão capturando então as armas geralmente tem fotos, né? Eles publicam assim a porcaria lá da bandeira do Estado Islâmico e várias armas que eles capturaram. Agora tem o problema, por exemplo, dos corredores humanitários, né? Assim, que não chega, então se você quiser mandar um alimento, um mantimento, tipo, os corredores estão todos fechados pelo governo. Então eles têm mesmo essa questão de autogerir a própria produção agrícola. Então, tanto que a ecologia é um dos pontos assim, do confederalismo democrático, né? Que está bem estabelecido principalmente nos 3 cantões. Então é muito importante, assim, que eles já tenham essa tradição, é um pouco nômade, né? Então para eles... por exemplo, a questão do petróleo mesmo, como eles gerenciam, né? Assim, quantos barris de petróleo a gente vai ter, quantos que a gente vai negociar. Isso, da economia deles é bem interessante, né? Acho que é um ponto finalista que muitas vezes a gente não tem quando pensa numa questão revolucionária, assim. Pô, como é que vai lidar com a questão econômica? E isso foi muito bem, assim, pensado, né? Muito bem articulado. Bom, aqui no Brasil, no Brasil e no mundo é bastante comum a gente ver grupos anarquistas reivindicando esse processo e daí a gente vê o Putin, essas coisas, e qual que é a influência anarquista de fato nisso? Se ela é realmente grande ou se é mais os grupos reivindicando? E a gente estava vendo uma entrevista com o David Graeber que ele fala que a comunidade anarquista internacional tem grupos que vê de uma forma negativa
E daí a gente também queria ver se é significativa essa parte. Negativo de que maneira? Assim, que eles acham que a revolução não é uma revolução? Sim, talvez não seja significativa, né? Tá. Mas apareceu nessa entrevista alguns grupos. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa muito séria, assim. Eu acredito que muita gente está reivindicando esse processo para a ideologia anarquista e querendo nominar, né, que a revolução curda é doutrinária, mas eu acho que é muito mais no sentido de se identificar com essa luta, com a maneira como ela está estruturada, assim, do que uma vontade de se apropriar dessa luta, necessariamente. Acho que essa é uma observação que eu tenho, assim, pela questão anarquista, tal, no mundo todo. Então, sei lá, Rojava é um centro mesmo, né, de uma revolução popular que está sendo protagonizada pelas comunidades, assim, em luta. Tem um exército que seria a Unidade de Proteção Popular, né, o YPG, e aí tem um exército só de unidade feminina, o YPJ. Nessa questão também é lógico que a gente vai ter uma proximidade com isso, né, na visão anarquista. Então, em Rojava é uma luta revolucionária que autogestiona os espaços de produção. Tem também as assembleias populares, então as decisões elas vêm de baixo para cima, né, assim, vem a partir do povo, né, não é de cima para baixo, assim. E eles estão combatendo, assim, é o povo pegando em armas, né, para combater o imperialismo do Estado turco, que é a segunda maior potência da OTAN, né, combatendo a extrema-direita fascista do ISIS, né, o Estado Islâmico. E os curdos e curdas, então, são, assim, o maior povo, a maior população sem um Estado-nação no planeta, né? E que hoje organiza, não para constituir uma fronteira, assim, um Estado-nação, mas para implodir esse instrumentalismo capitalista também, dar poder de decisão de fato para trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso está acontecendo ali. E eles não querem construir um Estado, assim, menos ainda gerir esse modelo capitalista. Eu acho que isso é muito importante. A questão também do internacionalismo, assim, que é uma prática fundamental do anarquismo e da luta popular. Então, a violência estatal, por exemplo, no Brasil, que mata os negros e os pobres, assim, é a mesma lógica da violência do capital e do Estado, assim, de fechar a fronteira, né, matar e oprimir imigrante sírio, grego, haitiano, boliviano. Então, eu acho que seria muito negativo nesse processo se apropriar da luta e forçar a barra, assim, dizer que eles partem de uma hegemonia ideológica nesse sentido. Tem críticas, por exemplo, de uma ativista do movimento das mulheres curdas, a Gilard Jelik, que ela fala que você atribuir a luta, por exemplo, porque o Öcalan, na prisão, fez leitura do Bakhtin, que é um escritor, né, anarquista, mas na questão ecológica, se você atribuir muito a ele, é uma questão paternalista. Né? Assim, muitos curdos não fazem ideia de quem era o Bakhtin e do que ele dizia. E inclusive os anarquistas também, assim, desenvolveram um pouco a leitura, né, do que ele trazia. Assim. Então, não a gente acabou meio que vinculando muitas pessoas. Assim, acho que muitos grupos anarquistas vincularam a questão da leitura do Bakhtin, porque eles tentaram se conhecer antes do Bakhtin morrer, né? O Öcalan e o Bakhtin. Mas isso não aconteceu, assim, não é para centralizar nesse sentido, assim, os curdos. Claro que tem grupos anarquistas ali dentro e tudo mais, pelo processo revolucionário, mas não pode se dizer assim, eles não se levantam como anarquistas, mas a gente tem todas essas questões aí de contribuição, né? Tem muitas coisas que batem, né? Por exemplo, você pega uma coisa que é interessante, é que para o cidadão comum é muito claro na visão deles que eles estão em um não-estado. Que eles não estão em Estado. Então, se você perguntar para ele, é uma coisa banal, assim, nós não temos um Estado. Eu acho que isso é uma coisa que bate muito, e essa questão da aproximação do Jalan com o Bakhtin é real. Só que também o Bakhtin não mais se considerava um anarquista, segundo ele, os anarquistas não queriam nada com ele, enfim. São várias correntes, né? Mas é basicamente a questão de realmente dessa democracia direta, no formato de conselhos, de um fluxo de poder que vai de baixo para cima. Ele é respeitado, ele é real, a gente pode dizer que isso realmente acontece. E outra, né, assim, eles sofreram muito com a formação dos Estados-nação, né, a partir disso, intensificou muito a opressão do povo curdo. Então, é óbvio que eles identificam o quão prejudicial é essa formação. Você pode dizer, inclusive, que é uma população, é uma nação, mas um Estado-nação não é de interesse deles. Né? O genocídio em cima deles, quando se forma o Estado, eles conseguem identificar a questão do patriarcado pela formação do Estado-nação. Né? Então, isso traz, por exemplo, o protagonismo feminino nessa luta. Né? Isso é fundamental, assim, tipo, quanto o Estado oprime
eu acho que sim, assim, também, voltando para a questão dos anarquistas, né? Lógico que também está ligado à opressão da mulher pela questão da formação do Estado-nação. Eu acho que é uma conjunção dos dois fatores. De fato, o Öcalan foi um grande líder e foi um leitor de Bookchin, houveram essas relações, mas não é apenas isso. Todas as questões da forma de organização, da organização familiar, de questões de gênero, da questão com a agricultura e o cultivo, da questão com a terra, tem a ver também com a própria história dos curdos e a tradição dos curdos, que é anterior a isso. É uma conjunção das duas coisas. Os curdos nas montanhas, as formas como cultivam, as comunidades, as relações tribais, sempre foram de alguma forma dessa maneira. Sempre se referem ao Kurdistão, por exemplo, como mãe, não como pai. A figura da mulher também sempre foi muito forte na sociedade curda. É uma conjunção dos dois, eu diria. Vocês passaram rápido pelo PKK, né? E também passam um pouco pela parte negativa que eu falei das críticas, que dizem que o PKK é uma estrutura leninista e que essa questão de autonomia é mais midiática, que faz parte das críticas que falam por aí, né? Eu queria que você falasse um pouco mais do PKK, se existem outros grupos que compõem essa resistência e se existe algum ônus pelo PKK estar na lista de grupos terroristas internacionais, se é mais simbólico ou se isso vai além do simbólico, vai para uma questão material mais direta. Então, o PKK ele surge em 1979 como um movimento social, na verdade. Assim, o Öcalan e alguns companheiros mais próximos dele resolvem formar esse partido em 79 e tal, e num contexto político mais marxista-leninista deles mesmo, né? E é lógico que vão haver levantes a partir disso, em que eles começam a revisar um pouco, né? Tipo, essa visão, o quanto isso estava sendo prejudicial, o quanto eles não estavam também reproduzindo toda a opressão que eles sofrem a partir do momento que eles estavam com essa questão ideológica. Então eles têm uma mudança paradigmática muito forte a partir dos anos 2000, que já estava em processo, logicamente, né? Lá no Vili, a partir da prisão dele, da captura, O Öcalan, ele fala que, ele, dentro da prisão, ele escreve essa crítica ao modelo de Estado-nação, que, segundo ele, é baseado nessa questão histórica curda em relação à formação dos primeiros Estados-nações lá na própria Mesopotâmia. Ele pega essa questão do Bookchin que ele lê, ele pega também uma outra questão aqui nas guerrilhas, já dos anos 70, 80, começa a surgir as guerrilhas femininas com uma forma de auto-organização, porque elas sentiam que o machismo estava presente mesmo entre os curdos ali nas guerrilhas, né? Existia um patriarcado claro ali de quem mandava, qual era o lugar da mulher, enfim, e elas decidiram quebrar com isso. Ele vai pegar essas coisas e vai construir essa crítica ao Estado. Ele vai dizer que o Estado ele é baseado no patriarcado, ele é baseado na dominação de uma classe pela outra, de uma etnia pela outra, de uma religião pela outra, ele é baseado num extrativismo sem fim que vai acabar, obviamente, na deterioração do meio ambiente. Enfim, ele constrói essa crítica e a partir disso vão surgindo essas questões que são paralelas ao Bookchin, e ele vai colocar e os partidos vão acabar abraçando, mesmo ele não sendo mais uma liderança. Ele é uma liderança simbólica, porque ele está preso numa prisão desde 99, né, até hoje. Hoje em dia ninguém mais tem contato com ele, praticamente. É uma ilha prisão, ele está numa ilha onde ele é o único prisioneiro e não tem contato com ninguém. É pior. Ele pode ter uma visita a cada 2 meses se não chove. E quem aparece é o advogado. E assim, quem está junto ao PKK, por exemplo, quais partidas? Você tem as partidas para curdos, né? É que assim, o PKK ele é muito presente na Turquia. Ele tenta um processo de paz lá pelos anos 2000, e no qual ele se retira da Turquia, e a base maior do PKK hoje é lá nas montanhas do Iraque, nas montanhas de Kandil, onde hoje ele é praticamente uma guerrilha. Além do PKK existem o que a gente chama de partidos alinhados, estão alinhados ali, estão com as mesmas ideias ideológicas do PKK. Por exemplo, o PYD é como se fosse o PKK da Síria. Você tem o PJAK, que vai ser o PKK do Irã. O PYD é o Partido da União Democrática, isso, né? O PJAK é o partido... O PJAK é da Vida Livre, eu acho. Então, e aí do PYD que partem as questões sai esse movimento, praticamente há uma divisão de poderes na Síria, por exemplo. Existe o partido que
está ali, é o representante dos curdos. Do partido vai sair um movimento que é o TEV-DEM, que é esse movimento que vai estimular e gerenciar que as pessoas façam esses conselhos e participem dos conselhos. As pessoas de uma comunidade vão chegar para dizer, a gente precisa montar um conselho, a gente não tem um lugar, a gente não sabe como fazer, eles vão lá e fazem tanto esse estudo do confederalismo, como elas vão formar esses conselhos. Existem as aulas militares, que é o YPG, YPJ, existe uma série de outras organizações, né? O KCK, que é a União das Comunidades do Kurdistão, que também vai ser como se fosse um guarda-chuva para todas as entidades, tanto o PKK, os partidos, os conselhos, enfim, tudo. E tem o KNK, né, que é o Congresso Nacional Curdo do... Que é em diáspora, né? Diáspora. E elas são autônomas entre elas? Essas siglas, elas são autônomas em relação... Elas têm é o mesmo sistema, né? De baixo para cima as coisas vão chegando. E em cima tem como se fosse uma crosta, né? Que tem que fazer pelo menos essa articulação entre os territórios, né? Porque tem coisas que também você não consegue decidir somente local, né? Por exemplo, uma linha de trem, uma fábrica, assim, coisas assim. Ou questões políticas internacionais, né? Como é que a gente dialoga com outros governos, como é que a gente pede reconhecimento, enfim, por exemplo, esse KNK, que é o Congresso em Diáspora, né? Que é baseado em Bruxelas, se não me engano, são um monte de curdos exilados nos anos 80 e 90 que vivem na Europa. Ele tem uma função basicamente de pedir apoio internacional à causa curda. Então... E essa lista internacional de terroristas? Que são considerados terroristas, lógico, na Turquia, né? Nos Estados Unidos e pela União Europeia. Porque a Turquia ela é o segundo maior exército da OTAN. Né? Então a Turquia ela tem um grande poder, por exemplo, você pega a crise de refugiados atual. Todo o fluxo passa pela Turquia, então ela tem um poder de negociação muito grande com a União Europeia, por exemplo. E a Turquia também é considerada a fronteira da OTAN, né? Porque a Turquia, embaixo da Turquia não existe mais OTAN. Então, ela tem um poder de barganha muito forte. Então, quando a Turquia ela estipula que o PKK e ela faz um grande lobby para que o PKK seja incluído em grupos terroristas dos Estados Unidos e da União Europeia. Ele é incluído isso em 97 nos Estados Unidos e acho que em 2001, 2002 na União Europeia. E aí, apesar de o PKK na sua época marxista, leninista, ele ter realizado atentados, coisas assim, a motivação pela qual ele é incluído nessa lista de grupos terroristas é porque ele contraria objetivos da OTAN no Oriente Médio. Essa é a justificativa formal do porque o PKK é uma organização terrorista. Isso é uma questão que claramente ela não é moral, ela é uma questão política. Você pega um outro exemplo, é o Saddam Hussein. O Saddam Hussein ele era considerado ali uma organização, um estado terrorista, porque ele teve um golpe ali sobre o protetorado inglês que tomava conta do Iraque, até que ele deixa de ser porque ele entra em guerra com o Irã. Ele entra em guerra com o Irã, ele passa a ser um aliado dos Estados Unidos, o governo Reagan vai lá e despeja armas para o Iraque, né? Nesse período que o Iraque é aliado dos Estados Unidos, ele comete um genocídio de 200 mil yazidis, que são um povo ali que é muito próximo aos curdos, por exemplo, com armas químicas, com tudo isso, 200 mil são mortos. Aí quando o Saddam Hussein inicia uma guerra contra o Kuwait, que é ali um estado fantoche das potências europeias, dos ingleses principalmente, aí ele volta a ser uma organização terrorista. Então, o que diferencia um estado do Saddam Hussein que mata com gás químico de um estado que entra em guerra do Kuwait é uma questão política, não moral. E o PKK ele entra nessa mesma chave. Tanto é que hoje os Estados Unidos conseguem apoiar o PYD, que tem a mesma ideologia do PKK, e ao mesmo tempo considera o PKK um partido terrorista. E isso vai ter uma implicação muito grande nos refugiados e exilados curdos na Europa. Por exemplo, na Alemanha, não sei exatamente o número, mas as estimativas é de... curdos. Eles falam, eu já vi 800 mil, 700 mil, já vi 1,2 milhão também de população curda. É difícil de ter estatística. É porque quando eles chegam, né, ninguém quer saber se eles são curdos, quer saber qual a nacionalidade deles, se ele é sírio, se ele é iraquiano, se ele é... Então, por exemplo, na Alemanha tem uma repressão muito grande sobre qualquer ativismo político curdo. Então, para você ser considerado um simpatizante do PKK, que é uma organização terrorista, basta você ir numa manifestação pró-curdo, de repente, e aparecer lá, de repente, uma bandeira do PKK. Ou então, teve até uma parlamentar alemã que num
protesto, ela pediu que o PKK fosse descriminalizado e ela foi vista com a bandeira do PKK na mão. Ela na hora perdeu a impunidade parlamentar, ela foi para a cadeia, precisou pagar fiança, precisou se justificar, pedir desculpas e tudo mais. Então, os curdos normalmente têm suas casas invadidas sem mandato, os curdos têm seus telefones grampeados na Europa, tudo isso num regime de estado de exceção que fala que levanta a bandeira do terrorismo. O PKK é uma bandeira de terrorismo, toda a jurisdição do estado de exceção é válida, então o Estado pode fazer o que ele bem entender com essas pessoas, toda uma comunidade em detrimento de um partido. O fato do PKK estar numa lista terrorista é uma prática europeia já conhecida desde a época dos impérios, mas que se repete hoje em dia, falando sobre a Europa, não apenas falando sobre os Estados Unidos, mas é uma prática que é política e de fato não está nem um pouco preocupado com a questão curda ou sequer sobre turcos. É mais ou menos uma questão de você ter uma política de pressão frente a povos ou até estados dos quais são inferiores a você, mas são potências intermediárias, como por exemplo o caso da Turquia. É uma maneira de você fazer barganha. Se barganhou com a Turquia a respeito disso e se colocou o PKK como uma organização terrorista. De fato, se estados europeus estavam preocupados com o PKK, com a organização terrorista, eu não acho que seja, foi um jogo político. Mas como que esse jogo político depois é jogado? Caso a Turquia comece a fazer políticas externas, o qual não convém à União Europeia, ou caso a Turquia deseje entrar na União Europeia, considerando o fato que a Turquia, entrando na União Europeia pela população e território, teria uma representação semelhante à da Alemanha e maior que a da França, é um problema. Então, caso a Turquia ameace demais, você pressiona a Turquia falando que você tiraria o PKK da lista de terrorismo. Então esse jogo é sempre jogado dessa maneira, assim até como hoje em dia estão se falando novamente, o Parlamento Europeu está discutindo para tirar o PKK da organização terrorista. Espero que tire, mas o jogo é muito mais do que isso. Uma negociação que estava tendo ontem, né? Sim. O jogo é muito maior do que uma questão sobre a emancipação dos curdos, né? E os curdos estão, como eu disse, os curdos estão acostumados a jogar esse jogo. E você tem um caso agora de ter uma organização terrorista, que é o PKK, combatendo uma outra organização terrorista, que é o Estado Islâmico, e o jornalismo, quando chega essa informação, lá em 2013, 2014, o jornalismo europeu faz assim, tipo, não tem entendendo. Sim. E um outro exemplo também, na Espanha, recentemente, acho que 9 integrantes do Comitê de Solidariedade da Espanha foram presos também por o que eles chamam lá de terrorismo leve, terrorismo baixo. Brando, Então, porque apoia, né? Apoiava o PKK. Se você tem um comitê, você apoia o PKK. Eles ainda estão presos. Né? Sim. Fazer mais uma pausa.
فيكن شريتو رانا نحرب لهم برمغلاجيا فيكن شريتو رانا نحرب لهم برمغلاجيا هاتوا فارس بالنجل بالجي بالجيا هاجا بالجي بالجيا هاجا الواشوكاني تهولي بدانا دا هول الواشوكاني تهولي هلا وهلا وهلا جي أشرفي رهيلا هلا وهلا وهلا جي بس هلا هلا وهلا هلا جي جرزيرو رهيلا هلا وهلا وهلا جي الرجاء هلا 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 وهلا وهلا جي الرجاء Estamos aí de volta, falando um pouco da influência do Bookchin de novo, né? Que ele tem sobre o municipalismo libertário. Dá para pontuar alguma diferença, alguma semelhança mais forte do municipalismo libertário com o confederalismo democrático? Eu acho que ele falava muito da ecologia social, da quebra de hierarquias e da participação na democracia direta. Eu acho que óbvio que quando o Öcalan ele pega, eu acho que ele pega a questão do Oriente Médio, na quebra de hierarquias ele vai incluir essa questão principalmente pela ótica da questão do patriarcado, e por isso surge também essa questão do protagonismo feminino, que eu acho que não sei falar mais, mas é muito semelhante assim, de como é descrito, como funcionariam os conselhos, enfim. Pelo menos eu vejo isso, assim. Vem como municipalismo democrático pelo Bookchin, né? E aí o Öcalan rebatiza para confederalismo democrático, e uma discussão atual é que seria uma autonomia democrática, já que são processos autônomos. Então é bem interessante ver todo esse processo, assim, né? Como isso vai se transformando e vai sendo melhor entendido. E acho que também o principal é que é uma experiência nova, e isso está sendo colocado em prática agora, e muito do que está acontecendo é principalmente da prática e de como eles estão lidando com os problemas cotidianos, do que também a base teórica onde há. Né? Teve um americano que a gente conversou, onde comentou esses problemas cotidianos que aconteciam e como eles se reuniam em pequenas comunidades para descobrir como resolver esses problemas, os quais não estavam descritos, não se conheciam, não se sabiam como resolver. Então eu acho que, como ela disse, é uma progressão. A base pode ser Bookchin, depois o Öcalan adapta para a região, para as questões. Eu não sei se é eu não sei se poderia dizer que é uma intersecção direta, se o que o Bookchin diz é o confederalismo democrático do Öcalan. Porque a gente teria que saber exatamente o que o Öcalan leu do Bookchin, né? Isso a gente não tem como saber. Exato, então acho que é uma relação que nem precisa ser feita, né? Mas a prática em si tem muitas novidades políticas que inclusive não estão escritas.
Eles têm um lema muito legal, né? Que é poucos problemas, muitas soluções. Isso diz muito, né? Como eles resolvem ali. E uma questão talvez que não estaria, né? A questão militar, por exemplo, né? Que por exemplo, você pega o IPG e o YPG e YPJ, eles são como se fossem milícias de autodefesa e que são democráticos também. Então, os líderes dos comandantes, eles mudam a cada 6 meses, eles são eleitos pelos próprios soldados. E um movimento interessante, que além dessas duas milícias, o YPG e o YPJ, agora surge uma outra questão que até esse americano que ele esteve agora em Rojava em outubro, ele estava comentando que cada comunidade ele passa a ter sua unidade de autodefesa também. Então, as pessoas da própria comunidade começam a ser treinadas para que elas possam se defender e isso não depender exclusivamente de uma milícia separada da sociedade. Que isso seria uma barreira contra um possível autoritarismo no futuro. E isso passa a ser também uma estratégia de abolição futuramente da polícia. E a partir do momento que todo mundo é treinado ali para ter sua própria autodefesa. E normalmente é muito confuso como chega, né, as informações e tem essa diferença. Sempre a mídia fala em Kurdistão e dá a impressão, a gente faz uma análise com Estado-nação, né? E aí quando você vê essas questões dizendo que de autonomia, de abolição do Estado, fica bem difícil de entrar na cabeça, né? Então, o que seria o Kurdistão? E normalmente se fala muito do território sírio, né? E como que dá isso Kurdistão e as outros territórios curdos em outros países dentro? Como que funciona isso? Bom, a Síria, esse processo que a gente está falando, que é Rojava, né? Aí eles chamam de Bakur, que seria o norte. Na verdade, o norte do Kurdistão é o sudeste da Turquia. Na Turquia existe esse processo de negação da identidade curda. Por muito tempo foi proibida a língua curda. Hoje ainda existe esse processo de criminalização dos curdos como simpatizantes do PKK são terroristas, e com esse discurso de que simpatizantes do PKK são terroristas, agora em dezembro, em decorrência de um sucesso eleitoral que os curdos tiveram com um novo partido, houve um grande processo de repressão, tanto a isso quanto a organização deles em Rojava. Então os curdos agora estão sofrendo um genocídio na Turquia, onde cidades inteiras são sitiadas, não é possível chegar nenhum auxílio humanitário, e eles começam a ser bombardeados por artilharia, bombas de tanque. Isso é uma população basicamente civil. Então a gente vê até a formação de algumas milícias civis, IPS e tal, mas são 200, 300 pessoas existindo contra o poder de um estado inteiro com tanque de guerra, com coisas assim. E aí você acaba vendo tragédias como 200 pessoas morrendo queimadas dentro de um porão, por exemplo, a maioria crianças, idosos, enfim, gente que estava ali às vezes 30 dias presos num porão, sem acesso à água, sem acesso a coisa. A gente traduziu algumas cartas de pessoas que estavam nesses porões, então é uma situação absurda. Assim, agora, uma das cidades, depois de 70 dias, a Turquia relaxou esse cerco, então a mídia conseguiu chegar até lá. E o que eles viram assim é uma massa cinzenta, assim, no que antes era uma cidade. E aí alguns observadores internacionais falaram: isso aqui é pior do que o que aconteceu na Bósnia. Então, essa é a situação na Turquia, assim, não sei se você quer acrescentar. É interessante falar sobre isso, até porque há inúmeros projetos ou ideias que seria o Kurdistão, e que às vezes se confrontam e às vezes se confundem, né? Então, por exemplo, quando se fala do Kurdistão iraquiano, do Barzani, não é da mesma coisa do que falamos, do que a gente está falando da experiência de Rojava, né? Em determinados momentos se aproxima, mas há tensões. A revolução que foi feita, quer dizer, o Barzani como liderança até anterior ao PKK, é marxista, principalmente nacionalista, de fato. Ela vai progredindo ao longo das décadas dentro do Estado iraquiano, e principalmente se afirma em 2003, quando Saddam Hussein cai, com o apoio dos americanos, consegue constituir um território autônomo. É um projeto bem diferente, é um projeto nacionalista, é um projeto que atualmente, por exemplo, há tensões com outras organizações curdas, porque grande parte do investimento que desenvolveu a região curda na Turquia é turco, né? Turco-americano e também iraquiano, e principalmente com base no petróleo, e é um tipo de modelização capitalista nacionalista, de uma certa forma. Isso
é bem diferente do projeto que tem em Rojava. Então há tensões principalmente do apoio que há entre o Kurdistão iraquiano e Turquia. A questão da Turquia, o Kurdistão turco, como eu disse, essa relação com o Estado turco, e tem diversos processos. Um dos processos via direitos civis e tentar constituir os direitos civis de minoria curda dentro do Estado turco, e que passa pelo partido como o HDP. Em outro sentido, há as milícias e a resistência histórica na segunda metade do século XX, que passa pelo PKK e que já aí é mais próximo da experiência que acontece na Síria. Nunca foi posta em prática na Turquia, mas em grande medida a experiência que acontece na Síria deriva da militância política que surgiu no Kurdistão turco. No Irã é muito complexo, só falta o Irã, né? No Irã é muito complexo falar, porque o Irã, curdos do Irã foram os únicos que conseguiram estabelecer um breve Estado no século XX, que durou poucos anos, até o presidente ser assassinado pelo Estado iraniano. Então, durante muito tempo, eles ficaram sem um processo de militância e autonomia, foram reprimidos em grande medida, mas é difícil você falar a questão do Irã, porque muitos curdos, principalmente porque há curdos xiitas, que são minorias entre curdos, e no Irã há muitos curdos xiitas, se identificam com a cultura persa. Então, muitos não reconhecem a necessidade de haver uma separação. Mas recentemente, como é que é o nome do partido? O PEJAK. O PEJAK começou a haver novas tensões por causa desses processos no Oriente Médio, do Estado persa, do Estado iraniano frente aos curdos, e o PEJAK novamente reaparece e já se fala novamente da possibilidade de uma luta por autonomia na região persa. Mas você tem diferentes projetos. Você tem projetos nacionalistas, você tem projetos de autonomia, e por isso que acaba se dividindo o Kurdistão em diferentes partes, mas todos pensam em um projeto que engloba toda a região, está em disputa. O Barzani no Iraque gostaria que o Kurdistão fosse um país, um Estado-nação, né? Ele tem essa parte do Iraque, ele gostaria que todo o Kurdistão seguisse o projeto dele. Os curdos da Síria, eles imaginam não um país, mas sim uma democracia que se estendesse e derrubasse fronteiras, né? Inclusive, em alguns momentos eles vão falar que isso não é um projeto dos curdos, isso é um projeto dos curdos, com os árabes, com os assírios, com todos, e que isso poderia ser um projeto de paz finalmente para o Oriente Médio, que ele sofreu essa divisão artificial feita pelos países europeus. Mas acho que é importante falar que também na Turquia existe sim essa questão dos conselhos, da democracia direta, só que infelizmente eles não conseguem estabelecer uma autonomia por conta da repressão do Estado, né? Então, esse mesmo processo que enrojava dos conselhos e tal, eles tentam fazer isso no sudeste da Turquia, eles têm ali suas decisões comunitárias, eles inclusive declararam autonomia, mas enfim, declarar e o Estado aceitar são duas coisas totalmente diferentes, né? Mas essa é a situação. Tem na Turquia, inclusive, processos que acreditam na possibilidade de uma saída como plebiscitos na Catalunha, na Irlanda, etc. Então, que acreditam nessa via. Dentro da Turquia há diversas vias, tanto institucionais como não institucionais. Sabe por que eu acho que a gente confunde assim quando a gente ouve Kurdistão? Porque é uma questão histórica mesmo, assim, eles já estavam nessa região, e aí formam os países, né, há essa divisa por tratados e pós-Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eu também tive esse estranhamento, assim, tipo, eles estão chamando, quando eu comecei a estudar, né, de Kurdistão, e aí você vê como eles falam, assim, o Kurdistão do Norte, quando vai se referir à área onde está a Turquia. Eles evitam falar o nome dos países, né, então eles vão falando por Norte, Sul, Leste, Oeste, e que Rojava, né, é o Kurdistão. Oeste. Quer dizer, né, o nome Rojava quer dizer Kurdistão do Oeste. Então, isso é legal, por isso que a gente precisa ter mesmo uma base do contexto histórico, geopolítico deles, para entender por quê, né, o que se forma hoje. É confuso, tem por exemplo, uma província no Irã que se chama Kurdistão também. É uma província curda no Irã que se chama Kurdistão. E voltando um pouco, né, a questão da abolição da polícia e da implementação da justiça popular, a gente vê em muitos artigos e matérias falando sobre a comunicação não violenta para militares, para as milícias, né? Em que grau isso é cultivado? Tem alguma importância ou é só algo midiático mesmo que chega pra gente?
Cara, a questão da comunicação não violenta, ela é usada para negociações, na verdade, né? Assim, de tratados, quando você tem que tratar uma questão internacional e tudo, então é usado como chama? Tem vários meios pacíficos de resolução de controvérsias. De conflitos. Aqui a gente tem resolução de conflito, né? Por exemplo, você tem aqui na relação com o morro pessoas que fazem mediação de conflito e é o uso da comunicação não violenta. Assim. Eu não sei especificamente se isso está... O que eu tenho certeza assim, é que a gente tem agora alguns relatos de estrangeiros que vão treinar com o YPG e tem lá o dia a dia. Mas o que eu vi é que, além das questões militares, todos passam por questões teóricas de confederalismo democrático, de feminismo, que tanto as milícias femininas e masculinas passam. E tem essa questão de resolução de conflitos. Eu sei mais de, por exemplo, que como eles tomaram essa porção de território, as comunas e os conselhos passaram a decidir com uma espécie de tribunais. Então as questões relacionadas a conflitos de, por exemplo, de terra, de território, de questões que seriam legais, passam a ser decididos pelos conselhos. Agora, se o exército, se as milícias passam por um treinamento de comunicação não violenta, a gente ainda pelo menos eu não cheguei a ter essa informação. A gente não teve acesso direto. Eu acredito que não seja midiático não, assim, porque tem uma efetividade a comunicação não violenta e muito provavelmente parte da resistência deles é por ter efetivado isso. É importante falar que eles não se colocam como um exército, eles não se colocam como uma força ocupante, né? Eles se colocam sempre como uma milícia de autodefesa. Então, sempre que você vê uma ofensiva, que é o termo usado para quando eles vão entrar em um território, é para libertar esse território, por exemplo, de um Estado Islâmico. E aí surgiram algumas controvérsias com a Anistia Internacional sobre a relação do deslocamento de alguns moradores árabes de algumas vilas. É uma informação que a gente não... porque tem um debate que está acontecendo, se isso realmente aconteceu, se essas pessoas elas estavam ali e elas eram do Estado Islâmico, se não eram, enfim, tem essa questão que a gente vai ter que saber, vai ter que descobrir num processo de guerra, né, se isso é real. Mas considerando que, por exemplo, a Anistia Internacional é muito institucional, né, então, assim, de que ponto ela vai partir? Eu acho que a gente também tem que considerar a crítica por esse lado, né. A gente também não pode ignorar. E mesmo foi um relatório da Anistia que a Anistia não confirmou. Ela disse que ela não conseguiu ter acesso, mas ela disse que aconteceu e isso nunca foi verificado. Acho que no próprio relatório a Anistia diz que não foi verificado. Mas assim, às vezes é até interessante você ver, né? Quando existem ofensivas do YPG, eles, por exemplo, liberam corredores para que o inimigo saia, por exemplo. Isso é uma coisa que você não veria no exército comum. Eles têm prisioneiros do Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico praticamente não faz prisioneiros, né? Eles executam ou escravizam. Então, o YPG tem lá seus prisioneiros, mostra eles entrevistando, falando os caras, os prisioneiros. Acho que aquele documentário da BBC tem eles entrevistando um prisioneiro do Estado Islâmico. Mas com uma preocupação humanitária também, né, de tratamento dessas pessoas. E outra coisa que é bastante importante nessa questão, que até chegou aqui no Brasil muito por isso, é o protagonismo feminino nessa resistência, né? Você fala um pouco pra gente sobre isso, né? Como que se dá esse protagonismo, e se é mais no território sírio mesmo, ou se em outras partes do Kurdistão, né? Como se pode dizer isso, tem também essa questão. Então, esse é um dos pontos mais importantes mesmo, assim, dessa revolução que tá em marcha ali no Kurdistão, né? É o cerne político, assim, deles é ter a questão da mulher. Tanto que eles têm um lema que é: se as mulheres não forem livres, a sociedade também não será. Então, partindo disso, por exemplo, eles formam, por exemplo, as assembleias, né, locais, assim, as comunas e depois as assembleias, todas essas localizações menores, assim, de reunião entre o povo. Eles sempre têm uma representação 50% entre homens e mulheres. Então, se tem um cara que lidera aquela discussão, tem que ter uma mulher também que lidera. E isso vai, então, subindo até a questão dos parlamentos. Então, até na participação parlamentar e partidária também, tem que ter uma mulher para cada homem, né? A cota 1 a 1. Inclusive, uma companheira aí falou pra gente que eles nem citam como cota, porque cota você estaria então dizendo que
sabe, não naturaliza que a mulher também participe, né? Tipo, a gente tá incluindo ela aqui. Tipo, não, assim, é um fato ter sempre uma mulher a cada homem. Pra gente chegou uma questão muito errada, que é a questão militar, assim. E aí, pro Ocidente, de uma maneira geral. Claro que chamou a nossa atenção ver aquelas mulheres na frente de luta, e aí você vê elas lá com brincão, né, assim, super, relojão, e aquelas baita arma, assim, deu um baita fetichismo mesmo na galera. Um fetichismo sexy, assim. Então, tem relatos de revistas, assim, editoriais de moda, que estavam lá fazendo a mulher, sabe, seja mulher curda, use roupas militares e tal. Teve uma coleção da H&M, eu acho que eles lançaram o macacão, assim, das mulheres. Das mulheres curdas, né, que é um macacão mais antigo e tal. Então isso, assim, é bem complicado, né. Elas têm essas cotas, então, por exemplo, elas têm as malajins, que são as casas só de mulheres, dentro das comunas. As malajins são para discussões só das mulheres. Então eles tentam, por exemplo, em Amed, elas têm relatos de construção de aquelas mulheres mais velhas que ficaram a vida inteira em casa, sendo oprimidas pelo marido e tudo mais. Vamos criar, então, postos de trabalho. Não é assim, vamos competir um posto de trabalho com o homem. Vamos criar um posto de trabalho para essa mulher. O que ela sabe fazer e como que a gente pode aproveitar isso para a nossa gerência autônoma econômica. E as questões também, por exemplo, de violência. Então, se um cara é acusado de cometer violência com a mulher, ele é afastado do cargo que ele tiver. Se é um cargo administrativo, não é essa coisa de isolamento e vamos punir e tal, não vai para esse lado. Mas vai para o lado, sim, vai ter um afastamento, entendeu? Não dá para esse cara continuar numa questão administrativa ou que seja militar se ele tem esse histórico, né? Não precisa nem ser comprovado, assim, eu acho que a gente está anos atrás ainda com essa questão, por exemplo. E é um feminismo que realmente vai ser muito exemplar para a gente, né? Elas estão combatendo, assim, então, também o pensamento autoritário, assassínio patriarcal do Estado Islâmico e o genocídio que é promovido pelo Estado Turco, né? Elas estão diretamente indo contra isso, pegando em armas, mas além disso também elas estão armadas de ideias, assim, né? Ideias de liberdade, de solidariedade, de transformação radical da sociedade. E tem uma carta que hoje é 8 de março, né? Então é muito legal a gente estar falando disso, assim, que bom. Teve uma carta que foi lançada, então, hoje, assim, por uma combatente, a Ferazin Berfin, falando sobre 8 de março, ela fala: estamos resistindo contra os membros do ISIS e vamos continuar até o fim. Chamamos todas as mulheres para aumentar a força e quebrar o silêncio sobre esses massacres. O dia 8 de março é uma data importante para as mulheres, foi criada pela resistência de todas as mulheres no mundo, todas nós devemos tomar as ruas. Com as mulheres curdas, cada dia é 8 de março. Tomamos consciência de lutar contra a mentalidade dominante. As mulheres curdas pagaram um preço muito alto. Elas tornaram-se símbolo da resistência das mulheres em todo o mundo. Devemos resistir em todas as áreas da vida. E agora estamos na linha de frente para lutar contra os membros do Daesh, do ISIS, né? Nós devemos a nossa palavra ao povo. Vamos continuar a resistir até a vitória. Nos anais da história, as mulheres foram consideradas a deusa da liberdade e da igualdade. Mas as mulheres têm caído em cativeiro pela mentalidade dominada por homens. As mulheres têm muita vontade e energia. Saudamos a resistência das YPJs com o espírito do 8 de março. São as mulheres trabalhadoras que resistem. É uma mensagem incrível, assim, do mundo inteiro receber diretamente delas, né? Lançada mesmo como divulgação. Além disso, tem um estudo que é esse estudo mais científico do feminismo, que é a genealogia, que Jin, né, é a vida, é a mulher, né? Kurmanji, é isso? Kurmanji, na língua, uma das línguas ali. E é muito interessante, assim, a gente inclusive está explorando um pouco mais, assim, o que seria essa genealogia e como ela pode ser efetivada. É um feminismo muito novo e é de fato radical, assim, que está mesmo na questão da mulher trabalhadora e eu acho que é uma crença que precisa ser mais focada mesmo nessa questão, o protagonismo da mulher, né? Agora a gente tem um pouco observado mais mulheres mais ativas e protagonistas em movimentos sociais aqui e tudo mais, e todas muito influenciadas e estimuladas, assim, o que é, né, o que elas estão fazendo, como que elas conseguiram isso. Bom, é um processo de feminismo ali que vem desde 1960, tem aquela frase assim, né, que você leu ali, achou que elas não estavam lendo a Judith Butler, achou que elas não estavam lendo as feministas.
O Ocalan leu as feministas também, leu muita. Eles têm acesso a essa literatura, isso não vem do nada, né? É legal, assim, eu acho que a gente tem que ter esse foco mesmo, esse protagonismo. Eu acho que é legal na organização política que todos os conselhos são divididos em uma população de 300 pessoas. E sempre que existe um conselho local, existe em paralelo o conselho só das mulheres. Então, quando um conselho toma uma decisão que pode afetar a vida das mulheres e as mulheres discordam disso, a resposta final fica com as mulheres. Então, acho que é interessante para a gente pensar. Vocês mencionaram também que eles talvez lessem Judith Butler e tal, e o feminismo bem radical e avançado, né, lá. Outras questões de gênero, a comunidade LGBT tem essa questão, eles tratam, como que tá, se tem alguma coisa que está acontecendo em relação a isso? A gente está muito querendo saber também, especialmente em Rojava. Até agora a gente não conseguiu relatos ou alguém que se identificasse como LGBT que escrevesse como é o cotidiano lá. O que a gente tem, o que a gente consegue saber, por exemplo, na Turquia, onde tem esse partido que é uma representação parlamentar que conseguiu um sucesso eleitoral e foi totalmente reprimido e tal, é que é um partido assim que ele une várias pautas de esquerda, incluindo a questão curda, que inclusive tem essa questão, tem essa discussão, e que a gente sabe que, por exemplo, uma mulher transexual participou das eleições, por exemplo, para uma prefeitura na Turquia, nas últimas eleições. Acredito que eu não tenha conseguido, porque, enfim, existe um feudo ali de partidos nacionalistas, enfim. Mas em Rojava realmente é uma coisa que a gente está querendo estudar, está querendo saber, porque ao mesmo tempo existe essa questão da libertação da mulher, a gente quer saber se o mesmo se aplica à questão dos LGBTs, enfim. E voltando um pouco agora à questão organizativa do comitê, normalmente quando tem esses comitês de apoio espacialmente distante, fica a questão, né? Quais são as principais ajudas que isso pode dar para essa luta, né? Tem os exemplos do Vietnã na época, né? Qual que é o principal objetivo nesse momento de vocês, os próximos passos que vocês estão pensando? Então, é legal entender que o comitê ele é formado por militantes que são de outras organizações e movimentos sociais, assim, diversos, né? Ele não tem uma hegemonia dentro do comitê, assim. E essas pessoas não podem perder o senso crítico, assim, em respeito pela autodeterminação do povo curdo, assim, né? A sistemática de luta de sobrevivência e liberdade deles. Isso é um foco que a gente tem que ter muito, muito nítido, assim. Então, tipo, nesse momento que a gente está falando aqui, eles estão precisando do nosso apoio, né? Do apoio do mundo todo, assim. E a gente não está falando de um exercício histórico de compreensão, assim, e uma posição mais ativa, assim, de construção de um futuro, né? De uma rachadura do sistema capitalista e de uma esperança. Você, então, pode pressionar governos, por exemplo. Teve, então, o ato do 6 de março, que é um ato mundial, ele foi puxado principalmente pelas pessoas que estão ali no Reino Unido, né, na Inglaterra, e para pressionar, porque o primeiro-ministro Cameron, né, ele estava dando algum apoio ali à Turquia e manifestou um certo apoio, então eles resolveram explorar essa questão da violência que a Turquia, o massacre que a Turquia está cometendo atualmente, né, com a população curda. Eles fizeram um ato nesse dia com 10 mil pessoas, ali é uma coisa bem notável, assim, de se acontecer. Né, eu vi as imagens, a gente acompanhou aqui, foi bem bacana. Aqui no Brasil a gente não tem perna para organizar algo nesse sentido, por exemplo, um ato. A gente vai ter um dia que é o 1º de novembro, que é um dia mundial de apoio entre todos, que vai ser bem importante, então a gente tem que caminhar até ali. E aí é isso, assim, reconhecer, 6 de março a gente não tinha nada ainda, a gente tem estrutura para fazer um ato, seria um tiro no pé, né, fazer alguma coisa nesse momento. A gente fez um filtro, uma campanha Facebook, né? Facebook tá pegando aqui, né? Então, às vezes uma pessoa vê ali o filtro, aí vê perguntar o que é, tem uma efetividade disso. A gente tem um trabalho principalmente de divulgação, de difusão do que está acontecendo ali. Acho que é fundamental, tendo em vista que você vai abrir o jornal e quando você lê uma matéria que relaciona os curdos, se citar os curdos, provavelmente vai estar bem equivocado. Vai trazer num contexto muito
nojento. Ou não vai trazer, né? Ou não vai trazer. Quando se comentaram, uma questão que apareceu, uma criança curda morreu afogada. Se para por aí. Uma criança curda que veio da Síria morreu afogada, algo aconteceu, mas não se fala. O caso desse menino, que morreu, era curdo, ninguém falou, 4 dias depois eu não falar que ele era curdo, sabe? E quando falam apenas isso, era curdo. É curdo, e aí não traz a questão. Isso, Acho que é muito por desconhecimento, né? Mas eu acho que das ações, acho que também tem outra coisa que acho que a gente estava comentando, de aproximar também com movimentos sociais daqui que têm questões semelhantes, né? Então, por exemplo, a repressão dos curdos dentro do Estado turco historicamente, as repressões policiais, perseguições ou criminalização de organizações, em grande medida a gente está tentando pensar em igualar com pautas daqui, né? A lei antiterrorismo, a repressão policial, o genocídio da população preta, pobre e periférica. Tem semelhanças que podem se aproximar dessas lutas e botar em contato, inclusive, esses movimentos sociais. Acho que também dos Tapajós, você teve um exemplo de... A gente está tentando, agora organizar uma coisa junto com as mulheres do Comitê Paulista de Apoio aos Tapajós, para trazer a questão, são 2 grupos nativos ali, e como que essa violência está acontecendo. A gente está em diálogo, porque a gente não pode ficar comparando também, mas assim, vamos se unir, sabe? Vamos trazer essas 2 questões aqui, vamos difundir o que isso está acontecendo, né? E é interessante trazer a partir da mulher, né? Assim, é legal que esses comitês tenham uma participação feminina grande, sabe? Tem reuniões que a gente fala, já mais mulher, que legal. Lógico, né? Porque tem essa questão do protagonismo e tal. E também, assim, sei lá, a gente vai fazer falas em escolas, cara, isso é muito legal. A gente foi outro dia lá falar com 80, né, molecada de 13 a 16 anos. São Bernardo. São Bernardo mesmo. Os caras fizeram umas perguntas muito legais, assim, eles estavam mesmo, sabe, querendo entender ali. A gente tentou, né, trazer uma linguagem, sei, balaio de gato, vamos trazer do jeito mais tranquilão. Foi muito legal, e eu acho que é isso mesmo, assim, e quantos professores estão interessados em trazer essa questão para a sala de aula? É uma nova geração que vai ter acesso a isso, assim. Que bom. A gente combate muito a contra-informação, né, que está falando também da mídia. Exato. A gente tem muito essa questão de contextualizar melhor, porque quando surge essa questão, é um povo do Oriente Médio, o Oriente Médio também ele tem a visão ocidental para com o Oriente Médio, é uma questão que já é uma barreira. E aí surgem comparações que a gente também tenta evitar, né? Porque a questão da Palestina, vão surgir essas questões. E aí também tem as questões que a gente começa a determinar o que é uma solidariedade, se ela é baseada somente na questão do quanto de opressão sofre um povo, mas a nossa questão também não é só que é um povo oprimido, durante séculos, mas também é um povo que agora construiu uma forma de organização que pode nos interessar, pode interessar a outras revoluções, que pode vir a se espalhar. Então acho que isso também é um ponto de interesse do comitê, de trazer isso para cá, de conversar isso para cá, de discutir isso para cá ou com outros grupos. E reforçar as campanhas também internacionais, né? Claro que não tem muita... Tem uma campanha, por exemplo, para a reconstrução de Kobani, né? Uma campanha financeira e tudo mais, você pode apoiar, mas isso é mínimo, né? Assim, acho que a gente nem entra tanto nessa questão de campanha financeira, mas tem campanhas, por exemplo, essa que teve dos acadêmicos, né? Sim. Essa era legal falar. Por volta de 1.200 acadêmicos foram presos na Turquia por condenarem as ações do Estado turco nas regiões curdas da Turquia e também dos bombardeios na Síria. A gente viu, né, o Chomsky, pessoas de renome falando. E aí, depois que eles foram presos, teve uma campanha internacional de diversos nomes, a Judith Butler, o Chomsky, diversos nomes, do mundo inteiro condenando essa ação e pressionou o Erdogan inclusive deu declarações a respeito disso. Acho que ele saiu tratando com o Chomsky, né? Ficou lá batendo boca com o Chomsky. Isso veio até aqui, né? Você pega, por exemplo, dentro do ambiente acadêmico isso explodiu bastante. Você pega, por exemplo, tem a IPSA, que é uma principal organização de ciência política, que ia organizar um congresso em Istambul, cancelou e fez uma carta declarando que o ambiente era complicado e nós, como cientistas políticos, tinha que ser uma carta um pouco neutra, mas nós condenamos as ações do Estado turco.
Em resposta, a Associação Brasileira de Ciência Política também respondeu, e você viu diversas outras associações no Brasil também respondendo, e no mundo, na América Latina também teve. Então, esses efeitos, essas formas de ativismo dentro da comunicação funcionam muito bem para pressionar governos, como teve esse caso do Erdogan respondeu, etc. Atinge. Tem os fatos de quando você faz manifestação em consulados, etc. Isso costuma ter bastante efeito para o próprio governo do qual você está condenando, né? Então, em grande medida, acho que uma das ações é essa, você pressionar qualquer tipo de liderança em outros lugares fora da Turquia, onde você tem mais liberdade para manifestação, pressionar para que lideranças condenem um governo, né? Então, qualquer convencimento que você possa ter de publicização de alguém condenando isso, eu acho que é um grande ganho em ter visos acadêmicos, né? Teve agora na América Latina lá, que o Erdogan foi visitar. No Chile. Chile, aí a mulherada foi lá, xingar, ditador, e apanharam pra caramba. Pô, e aí esses vídeos acabam rodando na internet, você fala assim, lá, que bonito, não vai nem falar. E em Londres conseguiram bloquear uma reunião do Davutoglu com o Davutoglu é tipo o primeiro-ministro. O Erdogan é o presidente da Turquia, o Davutoglu é o primeiro-ministro. A gente vai falando, a gente tem que perguntar, porque... desculpa, é verdade. Mas eu posso falar um pouco do que é o Erdogan e o Davutoglu, acho que também não precisa. Não, mas é bom saber, né, cara? Porque assim, vem pra cá, vamos bater. Aí eu tô dando ideia de se vierem pra cá. É basicamente saber, tá, gente? É só uma difusão. Ninguém falou nada disso aqui, mano. A gente só tá de pé, a gente só tá brincando. Que é seria uma pena se alguém fizesse, né? Bom, eu vou fazer uma contextualização muito rápida primária do que é o sistema político turco, mas a Turquia, quando ela surgiu como um Estado, ela surgiu como um Estado secular e passou por um processo de ocidentalização, assimilação, etc., formar um Estado unitário. E foi principalmente por um partido, que era o Partido Kemalista. O Partido Kemalista, ele dominou a política durante mais de 50 anos, né? Quando acaba a Guerra Fria, você tem um corte, você tem um vazio político de oposição que acaba obrigando esse Estado autoritário a abrir espaço para novos partidos, né? Que eram proibidos antes. Um dos partidos que surge é um partido islâmico, que era proibido e reprimido. Justamente por causa disso, foi um partido que conseguiu ter muita popularidade quando surgiu. Quando esse partido entra no poder, quem entra no poder é o Erdogan, é o principal liderança do partido. Mas ele, na verdade, é uma figura, é um pouco fanfarrônico, eu não sei se existe esse adjetivo, acabei de inventar, mas ele dá declarações como o Império Otomano, os muçulmanos foram os primeiros, chegaram na América antes dos portugueses, porque há indícios de que tem uma mesquita lá em uma montanha em Cuba e não sei o quê. Só que são declarações espertas. Por que ele faz isso? Ele faz uma declaração dessa, em seguida os seculares acusam o Erdogan de você é um ignorante, você fala esses absurdos e tudo mais. A resposta seguinte do Erdogan é: você vê como eles tratam nós islâmicos, eles acham que a gente não tem conhecimento, etc, e pum, explode a popularidade. Essa é uma figura fanfarrônica. O Davutoglu, que é o primeiro-ministro atual, ele foi o ministro de Relações Exteriores do Erdogan. Em grande medida é o ideólogo do que seria o governo atualmente. É o ideólogo do AKP. O Erdogan é uma liderança política popular. Quem pensa a ideologia de um Estado, de um projeto do que deveria ser a Turquia e a região é o Davutoglu, que é um cientista político renomado e foi conhecido no mundo todo nos anos 80, e quando se tornou primeiro-ministro botou em prática um projeto que é um projeto que chamam de neo-otomanismo, é retomar a influência da Turquia nas regiões otomanas, nas regiões do Império Otomano. Um dos exemplos é os Balcãs, que a Turquia está presente nos Balcãs, está presente no Cáucaso, volta a estar presente e não estava no norte da África, nessas regiões. Em grande medida, a política que é feita, e isso consegue ser feito no pós-anos 90, com esse vazio político que se coloca, é um golpe de oportunidade, até do Davutoglu, que percebe que existe, que os Estados Unidos incentivou diversas milícias islâmicas na região, e que um partido islâmico na Turquia poderia se aproveitar de todo esse levante islâmico
de certa forma, que teve na região, poderia se aproveitar disso para ter influência sobre a região. De certa forma, começou a fazer isso. A Primavera Árabe e as tensões na região acabam ruindo esse sistema. Só um detalhe, que é curioso saber, uma das principais bases do Davutoglu é um autor grego, que ainda está vivo, que tem influências nazifascistas, assim. E é um puto historiador, apesar de ser um puto historiador, como dados, ele é conservador e tem influências nazifascistas, e ele é um dos que reconhece, ele é um dos que forma essa ideia de que tem que se recompor uma nova zona de influência turco-grega, ele ainda fala, né? Eu desconfiei desde o princípio, hein? Desconfiei desde o princípio. Pois é, exato. É um projeto nazifascista. Mas é um projeto que seria turco-grego. Isso é uma curiosidade que às vezes passa um pouco, confunde um pouco, porque você fala, como assim o Império Turco-Grego? Turcos e gregos não se dão bem, né? Mas na verdade tem toda uma teoria por trás para mostrar como se fosse a mesma coisa, etc. E em certa medida os conflitos entre Turquia e Grécia, apesar de você ter uma história muito longa, eles são recentes, eles são pós-45, quer dizer, pós-Primeira Guerra, e conflitos por regiões, conflitos no Chipre, etc, etc. Há toda uma narrativa civilizatória, mas de fato, quando você vê os estados, eles estão preocupados com questões muito sobre território, etc, etc. Mas quando Erdogan saiu do poder, quem assumiu, o Erdogan se candidatou a presidente. É um regime parlamentarista lá. Quando Erdogan se candidatou a presidente, colocou o Davutoglu como primeiro-ministro. É o primeiro momento na história da Turquia onde você tem dois do mesmo partido e onde você não tem, de acordo com a Constituição, você não poderia ter diálogo entre os dois. Na verdade, o presidente tem que garantir a Constituição, ele não governa, quem governa é o primeiro-ministro. E não é isso que começou a acontecer, né? Os dois se conversam, os dois estão coadunados e estão dispostos a fazer gostariam de fazer uma reforma constitucional na Turquia para levar ao presidencialismo. É visto isso como um golpe dentro da Turquia, porque seria a possibilidade de concentrar ainda mais poderes de um Estado que já é autoritário. Isso é para se perguntar, nós somos presidencialistas, às vezes eu me pergunto por isso, mas enfim, é mais ou menos isso, quem quer dar Davutoglu. Erdogan teve uma declaração recente que ele elogiava o sistema político do Hitler, né? Mas o que importa mesmo Ele fala com as coisas. Então, falando do comitê, a ideia é realmente que importa que Rojava não está só. Fica mais bonito. Bom, gente, queria agradecer aqui o Desobediência Sonora pela troca de ideia aí. Pô, a gente que agradece, meu. Obrigada aí pelo espaço, valeu. Cara. A gente adora, a gente é fã aí do Desobediência. Da hora. A gente escuta, tem umas músicas boas e tal. E aí, agora para finalizar, passa os contatos, se alguém quiser colar junto, se vocês têm alguma coisa para indicar, algum material, algum livro, alguma tese, ou filme, qualquer coisa. Livros a gente vai ter, acho que a gente vai conseguir lançar algumas coisas em português a partir da metade do primeiro semestre, início do segundo semestre. Acho que vão sair, acho que uma tradução de um livro que saiu na Espanha, e vai sair um livro que vai tentar abordar toda a questão a partir de diversos artigos falando de pontos diferentes, assim como a gente fez nessa entrevista. A gente vai falar um pouco sobre contexto histórico, sobre a formação dos partidos, a questão como se formula de Rojava, com Federalismo Democrático, protagonismo feminino. Então vai sair um livro meio que respondendo a essas questões, que também serve para a formação sobre essa questão dessa luta, né? E aí tem o nosso Facebook, que é o Comitê de Solidariedade e Resistência do Povo Curdo, em SP. Tem um e-mail, né? Tem um e-mail, que é o Comitê Solidariedade Curda sp@gmail.com, que aí qualquer coisa, a pessoa querendo entrar, participar do comitê, nos manda esse e-mail explicando quem ela é, o que ela acha que poderia contribuir, qual movimento que ela atua, enfim, esse tipo de questão, né, pra gente começar a conversar, e acho que é isso. Isso, assim, a gente vai fazer uma série de debates ainda, né, mais questões abertas aí, pra quem quer ter alguma formação, começar a entender. A gente tá também montando um site, né? Sim. Que já tá pronto, mas é muito difícil, porque no meio disso a gente tem um monte de coisa pra fazer, pra pesquisar e tal, e pô, todo mundo tem outros trampos, tem outras coisas, assim, se a gente pudesse viver do comitê, assim, incrível, mas não dá, porque é tudo classe trabalhadora, tudo oprimido, tudo ferrado na vida. Se a gente formar uma autonomia aqui, né? Tá difícil. Então, cara, tá treta, eu não sei nem pra batata.
Eu acho que é isso, assim, tipo, a gente convida mesmo as pessoas para se aproximarem da gente aí, fazer debate, abrir espaços. Eu esqueci, provavelmente a gente vai ter uma amostra, a gente vai passar alguns filmes curtos, vai ser uma amostra, acho que na USP, que vai passar filmes sobre o Oriente Médio, na África, e vai ter, eu acho que 1 ou 2 filmes curtos que vão passar, e pro segundo semestre a gente quer fazer mais uma amostra. Claro, porque a gente não quer ficar limitado só à USP, né? Essa não é a ideia do comitê, não seria, nunca será. Então a gente quer fazer uma amostra aí que seja mais itinerária, assim, né? E de repente a gente pode passar em comunidades, né? De repente achar umas salas legais aí, quem quiser fornecer umas salas pra gente, fica a dica. Ia ser muito legal, né? Então a gente vai ter mais ações aí. Que é legal isso, assim, trazer por filmes e tal, mas a maioria dos filmes, cara, tem que legendar, tem que dar uma olhada. Tem um vídeo muito bom no YouTube que já está legendado pelo Comitê ali do Sul, que é de Lardilik na Cúpula de Bruxelas. Ela fala muito bem da questão da mulher e bate com a questão do Estado e o que os curdos querem e como entra as mulheres nisso. É um dos melhores vídeos, assim, tipo, sei lá, até se você não sabe o tema, vai lá, esse é o primeiro vídeo pra você ver e se apaixonar, entender. Indico muito. Põe lá no YouTube música, tem umas coisas muito legais, dá uma forçada. Uma coisa muito louca também, né, assim, que a gente tá descobrindo é a questão do futebol. Como eles falam de política pelo futebol. Então, por exemplo, os curdos participam de uma Copa, aquela que é paralela à FIFA, Copa Viva. Uma Copa muito louca, assim, só tem lá os Chipre e tal, todo mundo que não é muito Estado-nação não seria aceito na FIFA. E aí eu tô ali preparando um dossiê, cara, é uma coisa muito louca, porque a gente descobriu que o Erdogan jogava futebol num time de fudido lá na Turquia, goleiro, que bizarro. E aí ele influencia, assim, né, em partida e tal. Ele é conhecido por influenciar principalmente as partidas do Beşiktaş. O Beşiktaş tem uma tradição anarquista, até a torcida organizada, e foi uma das principais frontes em Gezi Park, né? Era quem defendiam as pessoas e quem enfrentou a polícia. Foi eles que mudaram a cor do McDonald's lá? Foram eles que mudaram a cor do McDonald's. Tem essa história de que o estádio do Beşiktaş, porque no bairro do Beşiktaş, o Erdogan, em grande medida, o Erdogan fez um crescimento econômico na Turquia através de construção civil e serviços. E a corrupção do filho dele junto com as construtoras para a eleição e tudo mais. Eu não sei, não me lembro por alguma coisa, mas... e tem a história de que ele queria gentrificar o bairro do Beşiktaş. Ele ofereceu uma grana absurda para comprar o estádio do Beşiktaş, o Beşiktaş não aceitou. Ofereceu ainda maior, não aceitou. Ele foi oferecendo em valores que obviamente não valiam a pena. E o Beşiktaş não aceitou. Ele ficou puto. Não. Então, por isso, até hoje, há uma certa repressão no bairro, aos jogos do Beşiktaş e a torcida organizada do Beşiktaş. Mas a questão é que tinha um McDonald's no bairro, eles obrigaram a trocar a cor de amarelo e vermelho, que é as cores, acho que do Galatasaray, do Galatasaray, e para transformar em preto e branco. McDonald's no bairro do Beşiktaş é preto e branco. Muita coisa, né, cara? Tem Diyarbakir, nossa, tem uns times muito legais, cara. Esses times curdos são... Tipo, vai ser muito legal, assim, pra levar a questão curda pra quem gosta de futebol, cara, e futebol com política, assim, eu acho que pra gente, tipo, até nisso os caras, sabe, tão organizados e jogam pra caramba, assim, essa Copa Paralela, eles são invictos desde 2012. Ela é organizada, né, por um uruguaio ali, um inglês, assim, e os caras pagam muito mal, assim, tipo, mano, esses curdos. E é louco, né, você pega umas fotos ali, até nas minas, em Campos de Guerra, estão lá jogando futebol, fumando cigarrinho. Então eles têm uma tradição disso, e aí parece que agora tá surgindo uma questão aí também de times femininos e tal. A gente vai dar uma pesquisada aí, gente, tipo, quem tiver também, por favor, mais sobre isso, assim, vai ser muito legal a gente desenvolver. Pô, vamos trazer, né, a questão política pelos outros meios aí, vamos fazer uma coisa legal também, não vamos só ficar chorando, tá ruim.
جوارية جوز لكي نفش چكي نسم چكي أن جواري جاني كردايا عطمنا كردايا جوز لكي نفشي چكي نسم چكي عن جواري جاني أردشا أردشا لبلي قولي لبلي قولي لبلي قولي لي أردشا 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 جوز لكي نفش چكي نسم چكي أن جواري جاني أردشا أردشا لبلي قولي لبلي قولي لبلي قولي لي أردشا 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 جوز لكي نفش چكي نسم چكي أن جواري جاني عطمنا كردايا جوز لكي نفشي چكي نسم چكي عن جواري جاني